Boa noite, nação bugrina. Tudo bem? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje de número 243 no pós-jogo de Vila Nova 2 e Guarani 1. Bom, primeiro, obrigado para todo mundo aí que acompanha o canal, que tem dado essa moral aí pra gente. Hoje é daqueles dias que a gente vai dormir de cabeça quente, né? Vai demorar bastante pra gente conseguir dormir. Para quem torce pro Guarani, realmente hoje tem bastante motivos para ter um pouco de insônia, um pouco de dificuldade para dormir. E não é à toa, não é sem motivos, né? A gente teve um bom primeiro tempo, o jogo sob controle no primeiro tempo, eu diria, se não tudo, mas praticamente tudo. Tomamos um gol no segundo tempo muito cedo e acabamos sofrendo um castigo no final. Castigo porque e não existe, mas se houvesse merecimento em futebol, hoje, apesar de algumas falhas individuais, o Guarani não merecia a derrota de jeito nenhum. O time do Guarani é fraco, jogou contra um time do mesmo nível de força que ele tem, portanto, Vila Nova não é um time bem formado, vem em ascensão, assim como o Guarani vem no segundo turno melhor também. E aqui não tem demérito nenhum ao Vila Nova. Nós temos um histórico péssimo com o Vila Nova, seja em Goiás, seja em Campinas. Mas falando de futebol e falando de time, eu acho que são dois times muito parecidos. O Guarani ainda no início, no primeiro turno, ainda me parecia ainda mais mal formado, mais mal pensado do que o próprio Vila Nova. E o Vila Nova com muitas dificuldades hoje também. Então o Guarani teve a oportunidade de vencer, teve o jogo quase na mão. Eu vi uma pessoa falando que estava na mão, não digo que o jogo estava na mão, porque nós tomamos um gol de empate aos 8 minutos do segundo tempo, né? E depois disso não tivemos chance nenhuma. A gente tinha tido uma chance aos 7, tomamos um gol aos 8, depois fomos pensar em fazer alguma coisa lá na frente, ou tentar fazer alguma coisa lá na frente, só no final do jogo. Então o resumo do jogo foi: o Guarani teve mais chances durante 25 primeiros minutos, aos 35 um chute de fora do Vila Nova, aos 37 nós tivemos mais uma chance e finalmente aos 47 um belo gol do Yuri, uma jogada bem tramada, Isaac para Rodrigo Andrade dá assistência e Yuri finaliza legal. Então acaba o primeiro tempo a gente ganhando. E tendo jogado um bom primeiro tempo consistente, encaixado na sua marcação, não há o que falar. No segundo tempo, aos 7 minutos, eu achei que a gente, tivemos uma chance aos 7, então eu achei que a gente poderia, o Guarani não estava atrás, que é importante, temos que dizer isso. Aos 8, nós tomamos um gol clássico deste Guarani. Por que clássico? Um chute de fora da área, na cabeça da área, como sempre, mal marcada e não protegida. Na minha opinião, Leandro Vilela, o tal de Dentinho tira o Leandro Vilela para dançar, né? Ele bate com muita liberdade na cabeça da área. O primeiro volante tem que estar dando combate, temos que ganhar sempre a primeira bola no rebote. Nesse caso não era um rebote, esse caso precisaria da marcação do primeiro volante. E ele bate com muita liberdade, marcando o gol de empate aos 8 minutos. E aí, o Guarani ficou meio desnorteado durante uns 7 até os 15. Depois dos 15, voltamos a equilibrar o jogo e fomos assim até o final. Um jogo equilibrado, um jogo feio, sem grandes chances. Aos 41, o Bruno José ele perde a chance de fazer o 2-1. A bola sobrou na pequena área, ou perto da pequena área, ele puxa para dentro e chuta com a canela, a bola vai para fora. E aos 43, num escanteio, se eu não estou enganado, aqui pela esquerda, que já tinha tido uns
3, 4 escanteios, né? No primeiro tempo e mais 3 ou 4 agora no segundo tempo, o tal de Mateuzinho batendo, uma bola nem tão bem batida assim, mas o Kozlinski sai de maneira equivocada, não espalma nem para fora, não decide a jogada, nem pega a bola, e o cara cabeceia para dentro da área, e dentro da pequena área, quase na linha do gol, o Mancini marca o gol. Aliás, não é a primeira vez que o Mancini marca contra o Guarani, quando ele jogava pelo Confiança também já tinha marcado, né? Aos 43 do segundo tempo, e aí acabou o jogo. Ainda tivemos uma chance de cabeça com o Derlan, mas naquela chance no desespero, e perdemos um jogo fora de casa, sim, mas para um time que era confronto absolutamente direto, e eu falava para vocês antes no pré-jogo, são 3 confrontos diretos importantíssimos, nós não podemos perder esses jogos. O empate, apesar de a gente ter tido a vitória como possibilidade, o empate não seria mau resultado, mas a derrota é de um desastre para as pretensões de escapar do Guarani. Eu cheguei a pensar na hora da jogada, da hora de jogar do escanteio, falei, pô, o Guarani não merece tomar o gol de empate, não merece perder esse jogo. E aí perdeu, tomou o gol. E aí o que aconteceu, eu virei pro Matheus e disse, olha, time para escapar também tem que ter um pouco de sorte, né? E nós definitivamente não tivemos nem sorte nem juízo, né? Ouvi algumas pessoas dizendo que talvez o Mozart tenha mexido errado. Eu não consigo ver tanto erro assim, porque nós não temos qualidade no banco, né? O Gênison tinha que entrar, entrou. O Yuri podia entrar, entrou. O Júlio César tinha machucado aos 5 minutos, então foi uma forçada, e eu acho que nem fez mal pro Guarani. O Bruno José até que entrou bem. O Persson entra no lugar de Giovanni Augusto, claro, o Persson é pior que o Giovanni Augusto, não tenha dúvida, mas o Giovanni Augusto estava cansado e nem fez grande partida hoje. Então eu não consigo criticar muito. A única crítica é que o time está tenso e está manjado, é aquilo que a gente já falou. É um time que joga só pela esquerda, porque só tem o Jamerson, nós não temos um lateral direito, a gente joga com 3 zagueiros torto. Eu jogaria com o argentino sim, mas no lugar do Vilela, que é uma peça destoante. Então hoje, agora, depois disso, o Guarani tem 29 pontos em 29 jogos, 6 vitórias apenas, 11 empates e 12 derrotas hoje. Gols pró, 22 gols pró, 32 gols contra, menos 10, aproveitamento de 33,3%. O Mozart, a campanha do Mozart, 16 pontos em 14 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 13 gols pró, 14 contra, menos 1 de saldo, aproveitamento de 38,1%, insuficiente para conseguir escapar. Hoje nós precisamos ainda dos 15 pontos para chegar a 44 em 9 jogos. Agora em 9 jogos, 55,5% de aproveitamento. A situação é muito difícil, muito difícil. A gente pode ter caído com o jogo de hoje, sim. Não vamos saber agora, mas e ainda tem 9 rodadas. Muito difícil. Precisamos ainda de 5 vitórias ou 4 vitórias e 3 empates. Os jogos, relembrando, nós temos 4 jogos em casa, dos 9, 4 jogos em casa, 5 jogos fora. A rodada só começou com o jogo do Guarani. Tem toda a rodada, então nós vamos ter que ficar torcendo contra os nossos adversários até domingo. Situação absolutamente difícil e desconfortável. Nós temos o próximo jogo Operário fora de casa, o Novo Horizontino em casa, o CSA fora de casa, confronto direto desses dois que eu acabei de falar, Londrina em casa, Ituano fora, CRB em casa, Cruzeiro fora, Bahia fora, último jogo contra a Chape. Eu espero que no último jogo contra a Chape ainda a gente tem chance. A situação é muito difícil, a situação é bem difícil, bem complicada. Não ouvi ninguém falando, então essa é puramente a minha opinião. Não acho que já caiu, mas acho que
hoje deu um passo, abriu uma cova importante. Agora vamos ter que ganhar do Operário. Mas esse jogo era mais importante até que o do Operário, que era não deixar o Vila Nova passar. E o Vila Nova passa o Guarani hoje, né? Uma tragédia, um negócio. E como foi? Então, vamos lá. É um time fraco, com resultados ruins, com uma tabela difícil e desafiadora, e que hoje perde para um adversário direto, que estava atrás e agora está à frente, e da maneira como foi, da maneira como perdeu. Porque se o Guarani tivesse perdido sem jogar nada, do ponto de vista moral, tem muito para resolver, mas mereceu perder e tudo mais. O Guarani hoje, não é esse negócio de merecimento, eu nem gosto de falar muito, mas o Guarani hoje fez uma razoável partida, principalmente no primeiro tempo. E a coisa não tá virando pra gente. A coisa não tá virando. Esse time vai ter um impacto na confiança muito grande a partir do jogo de hoje. Nós tivemos um impacto importante quando perdemos o derby, um time horroroso. Nós tivemos um impacto importante quando, em algumas partidas ao longo do campeonato, tomamos o gol de empate ou da derrota no último minuto. E hoje é mais uma dessas. E eu acho que isso impacta importantemente a nossa equipe. É isso, gente. Nada muito mais a falar. Cabeça inchadíssima. E vamos em frente. A gente se vê no próximo pré-jogo da semana que vem. Falou? Grande abraço. Até mais. Tchau.